Boa tarde a todos. É com grande alegria que nós iniciamos esse webinar de hoje, né, com uma convidada extremamente especial e muito querida para nós, né, a professora Karina Mendes, diretamente de Ribeirão Preto, lá em São Paulo, da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, por onde eu tenho muito carinho, né, porque eu também vim de lá. Então, com muito carinho, a gente inicia esse webinar. Então, Karina, seja muito bem-vinda conosco. A casa é sua também. A gente espera que um dia a gente possa encontrar presencialmente, né? E, assim, queria dar as boas-vindas para você e também, né, a Ellen vai estar aqui com a gente hoje, que é aluna também do projeto. Então, se quiser também dar as boas-vindas, Ellen, fica à vontade. Oi, oi. Eu me chamo Ellen, eu sou conhecida na enfermagem como Galega. Eu estou no 6º semestre e é um prazer enorme estar aqui de novo com vocês para falar, né, sobre esse webinar que é simplesmente incrível. Seja muito bem-vinda, professora. Sinta-se em casa, até porque a enfermagem ela é única, né, em todo o país. Não tem diferença. Então, essa aqui também é a sua casa. Muito obrigada, Ellen. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente não sabe que horas as pessoas vão assistir esse webinário. Prazer enorme estar aqui, André, é um carinho grande estar aqui, sabe? Eu fiquei lembrando das nossas épocas aí de graduação, tanta coisa que já se passou, né? Então, para mim é uma honra estar aqui contando um pouquinho da minha história. Espero que minha memória não me traia, porque como é difícil, né, depois de 20 e poucos anos, né, que eu já passei dos 20, de formada, contar as nossas histórias, mas eu acho que, assim, é um programa maravilhoso esse que vocês estão divulgando, eu acho que empodera muitas pessoas e mostrar o que a enfermagem faz. Eu acho que realmente vocês falam que são pessoas incríveis que vêm aqui, na verdade o programa é incrível, entendeu? Sim, porque é uma coisa muito linda o que vocês fazem, sabe? De mostrar para as pessoas o que a enfermagem faz. Ai, que joia, Karina. A gente que agradece demais a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, poder contar essa história. Eu te ajudo aí também um pouquinho do que eu lembrar, né? Combinado. Karina, então, para começar, assim, a gente já quer saber, assim, o que é enfermagem para você? Conta pra gente. Nossa, você sabe que eu vi recentemente uma postagem no Instagram que eu achei demais. Que falava assim que a enfermagem não era simplesmente um curso, era tornar uma pessoa simples uma pessoa incrível, espetacular. Era bem assim, sabe? A chamada era em inglês. Eu acho que é muito isso. Enfermagem é uma arte, é uma ciência, e para as pessoas se envolverem nessa área, tem que ter aquela coisa do propósito. Eu acho que as pessoas nascem com um propósito de vida e é interessante que, às vezes, os caminhos levam para outras coisas e, de repente, você se vê assim, nossa, eu sou enfermeira. Então, eu acho que a enfermagem, para mim, é o que me traz felicidade hoje, assim... E engraçado que a gente está numa fase também onde parece que está tendo uma diminuição aí do interesse em relação à enfermagem, e eu acho que a gente tem um propósito também de tentar cativar esses novos alunos a vir para a enfermagem, porque é uma área bonita, é uma área gratificante, é uma área onde a gente faz a diferença. A enfermagem, para mim, assim, é uma realização pessoal e profissional. Ai, que joia, Karina, mas é isso mesmo. Eu acho que essa questão da enfermagem está muito sendo falada, né? Acho que a gente precisa cada vez mais falar mais ainda, explicar mais o que é e trazer as pessoas que gostam, né? Para poder realmente promover cada vez mais com pessoas interessadas, né? E que possam ser realizadas na área. Muito joia. E assim, conta pra gente assim, como se deu a sua escolha pela profissão? Como que foi a sua decisão aí pela enfermagem? Nossa, Andréia, a minha decisão não foi assim, logo de primeira, sabe? Eu me lembro quando criança, que eu amava um hospital, uma farmácia, adorava o cheiro do hospital. Nossa, como eu gostava. Eu lembro que aos 7 anos eu precisei fazer um procedimento cirúrgico e eu fiquei internada uns dias no hospital. E eu lembro de um dia, não sei como, mas eu andando pelo hospital, porque eu tinha a enfermeira-chefe do hospital era minha prima, sabe? E eu devo muito a ela a minha escolha pela enfermagem, sabe? Mas naquela época eu não sabia que eu ia ser da vida, né? 7 anos, poxa, o que você vai pensar naquela época, né? Mas eu gostava tanto de passear pelo hospital, de repente eu entrei no centro cirúrgico sem querer. Você imagina uma criança de 7 anos entrar no centro cirúrgico?
O que eu me lembro de todo mundo parar o que está fazendo, olhar para mim e achar estranho, né? Porque, poxa, uma criança... E eu lembro de ver, assim, a cena, né, do crime, né? Alguém estava sendo operado naquele momento. Eu percebi que eu estava fazendo alguma coisa de errado, saí correndo de lá. Fui pro meu quarto e fiquei quietinha, né? Então, Nossa. assim, desde criança eu sempre tive esse fascínio pelo mundo do hospital, da farmácia, aquele cheiro sempre me atraiu muito. Mas, quando eu fazia o ensino médio, o ensino fundamental, quando estava me preparando, terminando o colegial, na verdade, na escola onde eu estudava, e eu sempre estudei escola pública, não se falava muito em faculdade, em vestibular, não se falava nada disso, sabe? Eu tenho uma origem familiar muito humilde, assim, os meus pais assim, são pessoas muito simples. A gente nunca estudou em escola privada, sabe? A vida nunca foi assim, nossa, aquela abundância, nunca faltou nada pra gente, mas nunca foi assim, nossa, tá sobrando. Não foi nada disso. E eu me lembro que, como na escola não se falava nada em vestibular, eu não sabia exatamente o que eu queria fazer da vida, mas o que eu sabia é que eu tinha que fazer faculdade para ser alguém na vida. Isso era uma coisa que eu sabia, que eu tinha certeza que eu tinha que fazer, né? Então, naquele último ano, onde as pessoas tinham alguns colegas que estavam se preparando, eu comecei a pensar no assunto. Meu Deus, o que eu vou fazer da vida? Eu acho que eu vou prestar... Primeiro curso que eu prestei foi veterinária, porque eu sempre gostei de bicho, sabe? Adorava ter bicho em casa e eu gostava demais disso. Aí, prestei vestibular, lógico, não passei, fui para o curso em preparatório, 2 anos eu precisei fazer para tentar, assim, sanar as lacunas do ensino público, porque tinha muita lacuna, né? E nessa época eu fui um pouco amadurecendo as minhas opções. O outro vestibular que eu prestei foi Ciências Biológicas, eu queria fazer Biologia Marinha. Olha só, gente, já pensei tanta coisa na vida, né? E aí depois eu falei assim, eu acho que não é isso que eu quero, não. Eu gostando do hospital, gostando do cheiro do hospital e tal, eu vou tentar enfermagem, porque eu tinha essa prima, que era uma pessoa que eu admirava demais, né? Cidade pequena, são poucas as pessoas que se observa assim, nossa, ela era uma pessoa que trazia muita admiração para mim. E aí eu fui prestar enfermagem, prestei em São José do Rio Preto, a primeira vez, né? Aí eu passei, foi uma alegria, nossa, eu chorei, foi aquela coisa louca. E depois eu fiquei, poucos tempos depois saiu o vestibular da FUVEST, e aí aí sim que eu fiquei radiante, porque ia ficar perto da minha família, e pelas condições de vida que eu tinha, era melhor eu ficar por perto, né? Então mais ou menos foi isso. Eu acho que o jovem passa muito por isso, né? A gente não sabe muito bem o que quer fazer. E às vezes eu estou com um aluno do 2º, 3º ano, né, nas situações que eu já tive aí, experiência com aluno na escola de enfermagem, de não saber exatamente se é aquilo mesmo que quer ser, né? Então, eu acho que às vezes a gente não está maduro o suficiente para entender qual que é o teu propósito de vida. Então, na verdade, a enfermagem ela foi se mostrando aos poucos para mim que era realmente isso que eu queria fazer. Engraçado que quando eu passei para a enfermagem, a minha irmã, minha mãe, né, minha irmã não se conformava, porque ela falava que eu era uma pessoa assim muito fresca, não podia ver sangue, não podia ver ninguém machucado e não sei o quê. Mas eu sempre tive muito essa coisa assim de ajudar, sabe? De estar próximo, de querer fazer as coisas acontecerem. Então, eu acho que foi acontecendo a enfermagem na minha vida. E eu acho que, assim, se eu tivesse que escolher, eu não ia titubear, sabe? Mas naquela época, porque eu acho que hoje os jovens, eles têm muitos estímulos, né? Tem muita coisa. A informação está muito fácil. André, eu fui ver computador quando eu estava na faculdade, e eu acho que você também, né? Também, eu ia com disquete, esses meninos não sabem o que é disquete, não é? Não é? A gente perdia todos os dados do disquete, era uma coisa louca, né? O computador então, assim, era um monstro pra gente, né? A gente não sabia nem, não queria tocar no computador, que tinha medo. Pois é, a gente morria de medo. Né? E eu fui conhecer o computador nessa época, então você imagina, você já é adulto. Então, assim, eu acho que hoje a turma tem muita informação disponível e para eles já descobriu os possíveis caminhos da vida profissional é outra coisa, né? Então você tem muita coisa para correr atrás. A gente não teve isso, né? Então a gente precisou de outras coisas. Então eu falo que naquela época
eu não tinha tanta maturidade para entender, nossa, o que eu queria da vida profissional. Então, a enfermagem aconteceu na minha vida e assim, eu sempre amei o que eu fiz dentro da enfermagem, então eu sou uma enfermeira muito realizada. Ah, que lindo, Karina. Nossa, incrível esse negócio de ter ido lá no centro cirúrgico de pequenininho, e você trabalha com essa área. Olha isso, olha o destino, né? Pois então, é. assim, que bonito e que lindo, né, essa história com a sua família, né, os seus pais, com certeza te incentivaram extremamente, né, para estar onde você está. Então, esse grande apoio da família faz toda a diferença, né, Karina? André, ó, tô lembrando de uma história legal para contar para a turma aí, para você ver como a coisa não é fácil. Olha só. Eu ia para a escola, né? Ia para colegial, eu colocava. Lembra num programa que tinha, que chamava Vestibulando na TV Cultura? Lembra? Lembro, eu assisti muito para me preparar para o vestibular. Pois é, eu punha lá a fita cassete, que não existe mais hoje, né? Para gravar, chegava da escola, eu assistia o vestibulando, ficava registrando. Meu pai e minha mãe via aquilo e falavam assim: nossa, minha filha que realmente quer fazer faculdade, né? Só que assim, eles não tinham condições de pagar um cursinho para mim. E aí eu estudei bastante, prestei esses concursos de bolsa, consegui 70% de desconto. E aí eu fui lá para o Objetivo, fiquei 2 anos com esse esquema aí. Fui lá. Então, olha aí. Olha. Eu fiquei com 70% de desconto. Se não fosse isso, eu acho que eu não teria conseguido, sabe? Porque foi muita vontade, aquela coisa da vontade mesmo. Sim, com certeza. Um grande esforço, né, Karina? Muito grande, né? Eu acho que essa motivação, né, que te levou onde você está aqui, né? Com certeza. Então, assim, conta um pouquinho para a gente agora, assim, como é que foi a sua atuação na graduação, como foi o seu curso, alguma história marcante durante a graduação que você possa contar para a gente. E eu queria só lembrar aqui, o pessoal que está dentro já da sala aqui participando, se quiser mandar perguntas para a professora Karina, vão mandando, tá, pessoal? Fiquem à vontade. Então, olha, na graduação, eu me lembro que o primeiro e o segundo ano eu fiz morando em Jardinópolis, então, porque eu sou de lá. Então, eu viajava todo dia, e eu lembro que não foi muito fácil a minha vida. Eu ficava muito cansada, porque eu acordava muito cedo para chegar cedo na faculdade, era curso integral, e aí tinha as coisas, né, eu chegava de noite em casa, e às vezes você não tinha aquela energia para estudar. Então, eu lembro que o primeiro e o segundo ano não foi muito difícil para mim. As coisas melhoraram um pouco mais quando no terceiro ano eu comecei a morar lá no campus da USP. E aí, para mim, foi uma transformação, porque aí sim eu pude viver a universidade, porque eu morava dentro do campus. Então, eu bandejava no almoço e no jantar. Eu já tinha aquela rotina, sabe? Saía da escola, ia para alguma atividade esportiva. Todo dia tinha alguma coisa do esporte naquela época. E aí depois tomava aquele banho, jantava e ia para a biblioteca. A biblioteca era o nosso cantinho de estudo, porque como na moradia às vezes não tem muita gente naquele lugar e às vezes é um pouco barulhento, então todo dia tinha um refúgio lá na biblioteca central. Então, nossa, essa época foi uma época muito, muito gostosa, sabe? Quando eu comecei a morar mesmo no campus da USP. Tá. E Karina, conta só para o pessoal que acho que não conhece muito lá, aí no interior de São Paulo, assim, a distância da sua cidade, que você morava para o campus, para eles saberem também a dificuldade do acesso, né? Qual é a distância de Jardinópolis? É bem próximo de Ribeirão, só que assim, um ônibus de Jardinópolis para Ribeirão demorava 1 hora para chegar aqui. Com certeza. A cidade é pertíssima, mas demorava 1 hora para chegar. Então, assim, eu falo isso porque é a realidade de muitos alunos também que moram nas cidades satélites, né, para chegar na universidade aqui no centro, né, então, assim, é a realidade de muitos ainda também hoje, né, então, verem também que você passou por isso, né. Passei, então, que muita história, né, Karina? Mas teve, assim, alguma história marcante que você lembra aí durante a graduação, que você pode contar pra gente? Então, na graduação eu me lembro que eu vivi muito esporte. Esporte foi uma coisa, assim, que foi muito forte na minha vida. Eu até terminei a graduação achando que eu ia ser atleta em vez de ser enfermeira. Olha só que louca, né? Porque eu gostava muito do esporte, eu jogava handball, fazia atletismo, eu fazia natação, ia pro basquete. Eu não era muito boa no basquete, mas eu estava lá ajudando. Então, eu ficava me metendo em um monte de história em relação ao esporte.
De história interessante na graduação, eu me lembro de uma vez, quando a gente fazia... Lembra aquelas aulas de patologia? Lembra quando você teve que assistir uma necrópsia, Andréia? Não me esqueço. Marcante. Pois é, também me marcou muito. Eu lembro que a necrópsia que a gente assistiu, o professor era muito bacana, foi de um bebê. E naquele dia, estava eu e meus colegas, assim, o professor falou assim, olha, vocês gostariam de assistir uma autópsia? Porque tinha aquela história, né, da diferença da necrópsia para autópsia. Ai, porque se acontecer alguma coisa em Ribeirão essa noite, a gente chama vocês para ir para lá. Menina, você acredita que ele chamou a gente? Nós fomos, eu, o Cezinha e a Fernanda, de madrugada, de noite, lá no cemitério da Saudade para assistir uma necrópsia, porque naquela época não tinha um local específico para fazer esse tipo de coisa. Né? E foi lá nós, de madrugada, dentro do cemitério. Gente, olha, foi uma coisa que acho que hoje não tem mais esse tipo de coisa, né? Eu acho que só o pessoal saber, né? Era obrigatório, né? A gente assistir uma, né? Pela disciplina de patologia, né, Karina? Sim. Valia a nota. Eu me lembro disso. Assim como era obrigatório o esporte também, pelo menos um semestre, né, Andréia? Sim, é verdade. Tinha isso também, né? Que mais? Eu lembro que também, como eu era, assim, na graduação, eu nunca fui, assim, muito envolvida politicamente, com todos os movimentos da escola. Eu era aquela pessoa, assim, eu queria estudar, eu queria absorver ao máximo aquele conhecimento que estava sendo dado. Então, assim, essa parte, assim, de se envolver com outras coisas, eu não fui muito ativa nisso, sabe? Eu me lembro de me envolver muito com a atlética. Até teve um período que eu fui presidente da Atlética, mas não foi muito longo o período, porque eu me lembro que era muita coisa, muito problema, e eu queria estudar, eu queria aproveitar ao máximo a faculdade. Eu falei, gente, isso não é para mim, sabe? Tanto é que eu passei o bastão, se não me engano, foi para Fernanda Korroski, você lembra dela? Sim, sim. Foi para ela que eu passei o bastão depois, fiquei muito pouco tempo lá. Então isso era uma história que eu me lembrei. E uma outra coisa que aconteceu comigo, que talvez pode ser até a realidade desses meninos, que como a vida era muito simples, né? Meu pai e minha mãe tinham uma certa dificuldade de me manter aqui em Ribeirão. Eu lembro que a minha alimentação, assim, não era uma alimentação muito boa, sabe? Apesar de eu ser sempre magra, eu tomava algumas coisas para me deixar, assim, meio acordada, para eu poder estudar, que eu tomava muito café, sabe? Menino, eu desenvolvi uma gastrite na faculdade. E eu lembro que quando tinha a aula de anatomia, sabe que seria fazer prova, eu lembro que eu passava tão mal durante as provas. Eu lembro de uma vez uma amiga me pôr no carro, me levar para o hospital para eu tomar alguma coisa para melhorar, porque a gente ia fazer prova de estatística, se eu não me lembro. Caramba. Ela bateu o carro comigo dentro por conta disso, que a gente ia fazer porque estava atrasado. Falei, gente, olha, hoje a gente lembra e até falou assim, puxa, que louco, né? A gente faz esse tipo de coisa. Mas e eu lembro exatamente quando acabou minha gastrite. Por incrível que pareça. Acabou no dia da formatura. Quando eu peguei meu carro, acabou minha gastrite. Venceu, né, Karina? Venceu, porque eu era estressada, eu queria estudar, eu queria aproveitar ao máximo a faculdade, eu sentava na primeira fileira, eu era nerd, eu acho. Sabe aquela coisa de nerd? Eu era. Olha isso. E deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat, Ellen, acho que ainda não. Eu vou então tocando aqui, Karina. Conta um pouquinho assim, depois da graduação, a sua formação, o que você buscou fazer, alguma especialização, algum aprimoramento, como é que foi essas outras formações depois da graduação? Então, no finalzinho da graduação, eu lembro que eu prestei um concurso público pela FAEPA, né, para ser enfermeiro, aqui no Hospital das Clínicas, e eu me lembro de ter prestado residência em ortopedia. Puxa vida, ortopedia. Por que ortopedia? Ô, André, acho que acontecia isso com você também. Todo o cenário de prática que eu passava, eu gostava. Falei assim, nossa, é aqui que eu quero trabalhar. Aí depois eu ia para o outro, aí é aqui que eu quero trabalhar. Tinha um cenário que eu sabia que eu não queria trabalhar, que era criança, porque eu sempre morri de dó de criança, e saúde da mulher, porque eu sabia que não era coisa para mim, sabe? Essa tudo eu adorava. E no último ano, eu caí lá na ortopedia, naquele estágio do último ano, né? Falei assim, nossa, é isso que eu quero aprender tudo sobre ortopedia e tudo mais. Aí fui prestar residência, prestei aquela da Unifesp, mas eu peguei aquele ano, e eu não sei se quando você
se você teve a oportunidade de prestar, foi um ano que teve vários problemas políticos na Unifesp, e aí teve bolsa para os alunos, aí eu passei em segundo lugar na residência, mas sem condições de, imagina, com a vida que eu tinha, como que eu ia, sem dinheiro, fazer um curso, né? E, na verdade, nem abriu o curso de residência em ortopedia naquele ano. Eu fiquei muito revoltada. Nossa, eu falei, gente, como assim, né? Eu na Pindaíba que eu vivia naquela época, eu fui para São Paulo, foi tão difícil. Pois é, esperando a residência, eu lembro direitinho, na hora da entrevista, a professora olhou para mim e falou assim, olha, a gente está fazendo o processo seletivo, mas não sabemos se vai ter a vaga. Nossa, eu fiquei Fiquei revoltada, mas assim, fechou uma porta, abriram-se outras. Né? Fui para o HC, eu fiquei um mês depois da graduação em casa. Foi um mês, certinho. No dia 1º de fevereiro de 2000, eu estava trabalhando no Hospital das Clínicas. Quando chegou no final do ano... Para que muitos não sabem, o Hospital das Clínicas é o nosso hospital universitário lá em Ribeirão Preto, viu, gente? Onde a gente ia como aluno para fazer os estágios e tudo mais. Era um hospital que me encantava, sempre me encantou muito o HC. Sim, todos, né? Sim, com certeza. E aí eu fui pela fundação e depois teve a oportunidade de prestar pelo Estado, né? Como era mais, eu ia diminuir minhas horas, de 40 horas eu passei para 30 horas, e aí nesse meio do caminho surgiu uma oportunidade de trabalhar no transplante de fígado, né? Orlando, ele já tinha formado uma equipe, né, já tinha o médico, já tinha o clínico, já tinha assim, assistente social, faltava só enfermeiro para compor a equipe. E daí ninguém queria aceitar o compromisso, porque todo mundo já sabia que era encrenca, né? De sair de madrugada, de ter uma vida meio desregrada e tudo mais. Como eu era solteira, não tinha filho, nossa, falei, gente, é aqui mesmo que eu vou pegar essa oportunidade, vou agarrar com as minhas mãos e vou correr, né? Nossa, e foi recém-formada, então, assim, logo que você entrou, já foi para dentro da equipe. Sim, eu trabalhei alguns meses como enfermeira, tem aqueles meses que você fica treinando nos lugares e tudo mais. Sim. Aí depois, no final do ano, como eu tinha passado para o HC, né, eles falaram assim, a gente precisa de uma enfermeira como essa daí. Aí eu fui. Só que assim, eu fui para um lugar que já tinha um espaço físico, já tinha uma unidade de transplante montada, precisava de uma equipe de enfermagem, só que ainda não tinha dinheiro para equipar o local, né? Então, assim, eu peguei aquela curva de aprendizagem da equipe, sabe? Quando está todo mundo aprendendo com o processo. E na enfermagem também teve isso, assim. Eu lembro que quando eu saí, acho que 1 ano ou 2 depois, aí sim formou-se uma equipe robusta, com mais enfermagem, com equipamento e tudo mais. Então, mas eu fui lá no começo, né? Eu falo que eu conto uma história. E o primeiro transplante aconteceu em 1º de maio de 2001. E eu estava lá, eu fui enfermeira que fez o primeiro transplante junto com a equipe. A gente acabou de fazer 20 anos do primeiro transplante, sabe? Olha. Então, foi muito legal participar disso. Foi transplante de fígado, Karina? Transplante de fígado, isso. Olha. E assim, Andréia, naquela época não se tinha material nenhum, não tinha curso de especialização, não tinha nada. E eu ficava assim, meu Deus, como que eu vou aprender o que é ser um enfermeiro de transplante? Para onde que eu vou? O que eu vou fazer? Meu Deus, porque não tinha a facilidade que tem hoje. Hoje já tem curso, tem residência na área. Naquela época não se tinha isso, né? E daí eu fui cavucando, né? Encontrei um livro sobre transplante, comprei um livro internacional. Depois eu comprei outro livro, aí eu descobri uma autora, a Linda Oller, que é minha amiga até hoje. Consegui trazer ela para o Brasil. No primeiro evento que o Dr. Orlando pediu para eu organizar da enfermagem, ele me deu dinheiro e falou assim, você vai trazer uma convidada internacional. Eu falei, opa, já sei quem eu vou trazer. Né? E ela já veio para o Brasil algumas vezes por conta do transplante, sabe? Então, é uma pessoa muito querida. E para aprender sobre o transplante, eu fui lá na Faculdade de Medicina de São Paulo, fiquei lá um tempo, assim, pouco menos de um mês, e aí eu vivi também, assim, a rotina deles. Eu ia para o ambulatório, eu ia para o centro cirúrgico, de madrugada tinha transplante, eu ia de táxi no hospital onde ia fazer retirada para ver como que era o processo. Então foi muito gostoso. Eu aprendi tanta coisa, sabe? Foi muito gratificante. Foi com essa prática, então, né, Karine, que você se aprimorou na área, né? Foi buscando conhecimento. Muito bacana.
E assim, se você pudesse contar um pouquinho para os meninos, assim, qual que é a rotina, como que é o trabalho de uma enfermeira, né, de um enfermeiro na área de transplante, né, e doação de órgãos, quais são as áreas, as sub-áreas de atuação, né, só para eles conhecerem um pouquinho mais dessa realidade. Ah, legal. Assim, eu falei da residência, né? Então, quem tem interesse, hoje tem uma residência multiprofissional em doação e transplantes, que é coordenada pela professora Janine Schirmer e a Bartira Rosa, que são duas queridíssimas que eu adoro também. Ah, na Unifesp, né? Na Unifesp, isso, sim. Unifesp. É a única que eu conheço, assim, que está bem estabelecida, já tem uma história legal. Peraí, deixa eu lembrar o que eu ia falar. A atuação da enfermagem. Bom, você tem que pensar assim, ó, você tem um doador e você tem o transplante, ou o paciente que está na fila de espera e o transplantado. Então, a enfermagem pode atuar nessa cadeia do doador, né? Então, tem os enfermeiros que trabalham na organização de procura de órgãos, nas comissões intra-hospitalares. São pessoas que vão fazer busca ativa de potenciais doadores. Então, eles vão visitar UTIs, vão visitar hospitais, vão ver onde que tem um paciente com Glasgow 3, por exemplo, que tem uma indicação aí de um possível doador. Então, eles vão correr atrás dos exames e tudo mais para poder transformar esse potencial possível doador num doador efetivo. Então, a enfermagem pode atuar numa organização de procura fazendo busca ativa. Mas ela também pode atuar nos programas de transplante. Então, você tem transplante de órgãos sólidos, você tem transplante de tecido, você tem transplante de células. A minha realidade, que eu posso compartilhar com vocês, é de transplante de órgãos, né? Então, eu venho de uma equipe onde tinha a enfermagem coordenando, né, a parte da enfermagem, né? Então, sempre teve a figura do coordenador de enfermagem. O que eu fazia? Né? Eu ajudava a preparar o candidato para o transplante e depois eu cuidava desse paciente no pós-transplante para ele ter uma recuperação bacana e poder voltar aí a ter uma qualidade de vida e contribuir para a sociedade. Então, essa figura do enfermeiro coordenador é uma figura que nem todo programa de transplante tem. Por exemplo, transplante renal, muitas equipes, eu conheço, na nossa realidade de Ribeirão, não tem um enfermeiro que coordena essa parte da enfermagem em transplantes dentro da equipe do renal. Mas é uma coisa que talvez eu acho que futuramente possa vir a mudar, né? Então, o enfermeiro, ele tem esse papel de preparar um candidato para um transplante. Na época, eu falo assim, gente, eu fui tão sortuda, porque eu pude me aprimorar no ambulatório, então eu ia lá, né, então fazia atividade educativa, coleta de exames, às vezes tinha procedimento invasivo, paciente que chegava com ascite muito grande, então ajudava, tudo isso fui aprender lá no ambulatório, como fazer consulta de enfermagem, como fazer pós-consulta, encaminhar paciente para exame, era uma coisa assim, foi muito rico para mim fazer isso, né. Quando tinha transplante, o coordenador médico recebia um telefonema, falando, aqui tem um fígado e quem pode receber o órgão é fulano ou ciclano. O que esse médico fazia? Ele me ligava e falava assim, enfermeira Karina, vai ter um transplante, faz aí a tua parte. Qual que era a minha parte? Eu tinha que acionar a equipe que ia fazer a captação, acionava a equipe que ia para o transplante, a equipe de captação tinha que estar tudo marcado horário para pegar um material, que era uma mala, na verdade, com todo equipamento para ir fazer a extração do fígado, então, que poderia ser no hospital daqui ou da região, né? Eu nunca fui muito longe trabalhando aqui, mas às vezes o pessoal precisa pegar até voo para ir para outros hospitais para poder fazer essa atividade. E aí eu aprendi a circular a sala, sabe? Todo esse controle do paciente durante a cirurgia, aprendi a traçar tromboelastograma, pesava compressa, aprendi a usar bomba de infusão rápida. Nossa, a perfusão do órgão era uma coisa que eu tinha que fazer, porque quando você retira o órgão, você tem que colocar uma solução de preservação nesse órgão para que ele fique viável até a realização do transplante. Mas essa solução, ela é tóxica para a pessoa, ela não pode entrar na corrente sanguínea, porque ela é rica em potássio. Você tem que fazer esse procedimento de lavar o órgão, que é a perfusão, para depois ele ser realmente perfundido. Então, assim, nossa, foi muito aprendizado, muito mesmo. Não sei se deu para entender quanta coisa que o enfermeiro faz. São muitas coisas. Eu quero ver se o pessoal tem alguma pergunta aí, porque, gente, muitas partes, né, para poder atuar, né? Essa parte de captação, assim, me fascina, né? De você ir até o lugar que o paciente que vai doar, né, está, pegar esse órgão, fazer todo o transporte, né, de uma forma correta, acompanhar tudo isso. É muita responsabilidade, né, Karina?
É demais. Porque você tem que tomar cuidado para aquele órgão, ele não pode estar contaminado, então tem todo um protocolo para ensacar ele da melhor maneira possível. Né? A hora que o enfermeiro participa disso, né? Sim, o enfermeiro participa de tudo isso, né? De tudo isso. Geralmente na captação vai um enfermeiro, vai um médico, né? Às vezes vai 2 médicos, porque na captação, muitas vezes tem mais do que um órgão para ser extraído. Então, às vezes tem o fígado, tem o pâncreas, tem o coração, tem o pulmão. E aí tem uma ordem, se tem coração e pulmão tem prioridade para ser extraído, né? Porque o tempo de isquemia, ou seja, o tempo que esse órgão pode ficar fora do corpo da pessoa é muito curto, é 4 horas. Se passar disso, é 4 a 6 horas para o pulmão até. Agora, fígado, rim pode ficar um pouco mais de tempo. Fígado até 12 horas, rim até 36 horas. Então, assim, é uma orquestra, digamos, sabe? Você tem que coordenar muito bem o tempo. Nessa cirurgia, a hora que o médico está lá avaliando o fígado, retirando, ele tem que olhar como que está o aspecto desse fígado. Aí a gente liga para a equipe que está lá com o paciente no hospital, porque não dá para esperar o órgão chegar no hospital para começar a cirurgia do receptor. Né? Tem que começar antes, só que também não pode tirar o fígado da pessoa, tem que, né, sabe? Tem que ter uma coordenação da coisa. A logística é muito grande, né, Karina? Exato. Muito grande, nossa. Mas é muito gratificante, preparo. É muito gostoso trabalhar, sabe? Porque você vê uma pessoa que tem uma qualidade de vida muito ruim e, de repente, ela sai de um transplante bem, com a sua vida e tudo mais. Tem uma transplantada que tem 20 anos aí de transplante. É muito gostoso. Nossa. E esse acompanhamento no ambulatório, né, é incrível, né? Porque você acompanha toda a história, né, do paciente, aí você acaba, né, se envolvendo e conhecendo, né, as necessidades. É muito, muito gratificante mesmo. Ellen, eu queria ver se tem alguma pergunta aí, porque, nossa, a professora Karina já trouxe muitos elementos aí da atuação. Né, demais. A gente ainda não teve nenhuma pergunta no chat, mas eu queria te perguntar uma coisa, assim, você descreveu um pouquinho da sua história, né, na enfermagem e tal, desde pequenininha entrando na sala cirúrgica aí. E eu queria saber, assim, como que você olhou para o transplante e falou assim, vai ser isso? Porque, assim como eu, inúmeras pessoas estão perdidas para saber o que fazer. Eu estou muito perdida. E aí eu queria... Ellen, mas eu acho que isso é natural, sabe? Porque a gente não sabe o que vai ter de disponível em relação assim, a emprego para a gente, né? Quando eu e a Andréia, a gente é de uma época que chovia emprego, a gente já saía da graduação empregado, eu saí empregada, eu já tinha passado no concurso para o HC, só que hoje a realidade é completamente diferente. Então, assim, eu acho que para quem se imagina numa área, eu acho que você tem que atender um chamado que eu vou falar que é divino, porque é muito difícil você saber o que você quer. Eu vou falar, eu como aluna, eu gostava de todo lugar que eu ia, eu gostava, sabe, eu ficava encantada com todas as unidades que eu visitava, mas quando eu comecei no transplante, eu falei assim, puxa vida, que coisa mais maravilhosa. E assim, na Liga, a gente tem a oportunidade de mostrar para aqueles alunos que estão participando o que é um processo como esse, né? Então, o aluno que conhece um pouquinho, que participa da Liga, ele tem uma ideia do que é ser um enfermeiro de transplante, né? Então, isso é uma coisa que já vai chamando a atenção, né, do aluno. Então, os meus alunos de iniciação científica, eu fico meio pondo na cabeça deles, assim, não pondo, mas falando, gente, vai fazer residência, né? Porque eu acho que eu tenho esse papel de tentar encantar essa turma, que a gente precisa dar continuidade à geração, né? A gente está ficando velho, a gente precisa de gente nova, né? E para mostrar para eles que é uma área gostosa de trabalhar, né? Então, eu acho que, assim, Ellen, você vai ter que tentar entender o teu chamado, assim, no sentido, assim, o que você vai ser feliz fazendo aqui pro resto da tua vida, sabe? Eu atendi um chamado, me falaram assim, olha, ninguém quer aceitar, você vai ser enfermeira lá do transplante? Eu falei, opa, eu vou? Eu sempre gostei de coisa nova, diferente, eu sempre gostei eu sou fuçada, eu vou atrás, né? Eu fui preparada, ela não sabia nada, não tinha nada fácil, né? Tive que correr atrás de um monte de coisa, mas foi possível, né? E hoje eu me vejo assim como uma pessoa de tentar passar isso para os meus, né, para os alunos, para tentar, assim, dar continuidade nesse processo, porque é uma área que precisa muito da enfermagem. A enfermagem é muito importante. E, assim, trabalha de igual para igual, né? A Andrea fez um comentário que eu queria até reforçar.
sabe, os pacientes, eles me viam como uma ponte mesmo, sabe, entre a equipe e eles. Então, tudo que acontecia na vida deles, eles entravam em contato comigo. Então, meu telefone era uma coisa sagrada. Eu não podia ficar sem telefone. E um dia que eu lembro que eu estava voltando da academia, que eu ia fazer exercício perto da minha casa, roubaram meu celular. Menina do céu! O motoqueiro levando meu celular e eu puxando ele para o outro. Eu puxava para um lado, ele puxava para o outro, porque eu não podia ficar sem meu celular. Os pacientes precisavam me ligar. Imagina, que coisa louca era essa? Gente, eu caí no chão, me ralei inteiro. Cara, olha, que louca que eu fui aquele dia. E recuperou o celular? Não recuperei nada. Fiquei sem, né? E preocupadíssima, assim, né? Preocupadíssima, porque eu tinha que estar disponível para os meus pacientes, né? Então, isso é uma coisa... Eu vejo hoje a Ana Rafaela, que é a coordenadora de enfermagem no transplante, e é exatamente isso. Ela fala que é um casamento, e é um casamento mesmo, porque o paciente vai fazer um tratamento que é para o resto da vida dele. Então, para o resto da vida dele, ele vai precisar da gente. Né? Então, se ele tiver alguma intercorrência, que nem agora está tendo a vacina, né, para a Covid, eles estão enlouquecidos, eles querem saber, nossa, como que é? O que eu preciso fazer para tomar vacina? Eu sou do grupo de risco e tudo mais. Então, a gente está lá para advogar mesmo por eles. Então, eu acho muito importante que a enfermagem esteja preparada para isso. E hoje, quem tiver assim, interesse, tem uma residência na área, né? E aí você vai conhecer todas as facetas, né? Você vai para uma OPO, você vai para uma central de transplantes, você vai para cada órgão específico, porque o transplante de fígado é diferente do pulmão, do coração, do rim. E assim, é fascinante. Quem gosta de emoção, eu falo que tem que gostar de emoção, porque tá no transplante, ele dá o tempo todo com coisas emocionantes. Coisas boas e coisas tristes também, gente, porque eu vou falar para vocês, muito triste quando você vê um paciente andando, indo para um centro cirúrgico e morrer numa mesa cirúrgica, porque ele evoluiu com alguma complicação durante a cirurgia. E isso aconteceu comigo várias vezes, era muito sofrido, gente, porque você cria um vínculo tão grande com aquela pessoa, você não quer que ela vá embora, né? Ela foi andando para o centro cirúrgico, como assim ela parou na mesa? Né? Então, é muito triste também. Então, você tem que lidar com aquele limiar da vida e da morte o tempo todo, porque para aquele paciente estar transplantando, alguém teve que falecer, uma família teve que falar sim para a doação de órgãos. Então, eu falo que assim, tem que ser pessoas, tem que ter um certo perfil para trabalhar nessa área, não tem que ter um preparo, sabe? Eu acho que eu não tive muito preparo, mas acho que hoje eu falo para as pessoas, ó, tem que ter um perfil, não dá para ser uma pessoa muito pacata, muito tranquila, tem que ter uma eletricidade, sabe, ser meio agitado, assim, para trabalhar numa área como essa. Com certeza. E aceitar o desafio, né? Que você aceitou no início e se jogou, né, Karina? Então, tudo isso fez toda a diferença, né? Com certeza. Estão perguntando aqui o nome da residência e a instituição que é ofertada, que você falou no início. Se puder repetir para o pessoal, por favor, Karina. Se vocês colocarem no Google residência multiprofissional em doação e transplantes e colocar o nome Unifesp, vai aparecer o programa, vocês vão conseguir ver o edital do ano passado, por exemplo, o que cai na prova, provas anteriores. Né? Eu tenho vários alunos que fizeram liga e que fizeram residência. Eu tenho uma querida aluna nossa que foi presidente da liga também, está lá no segundo ano de residência. Ai, gente, é tão gostoso quando a gente... Né, André? Você vê teus alunos né, que vêm para a liga e, de repente, continua naquela área, porque realmente conseguiu encantar eles para a área que você trabalha, né? Então, isso é muito legal. Com certeza, Karina, incrível demais. Queria que você contasse um pouco, eu estou curiosa, assim, que você contasse um pouquinho da sua experiência em relação, assim, a essa parte de estar entrando em contato com a família, né, para pedir a questão, né, da doação de órgãos, né, o que você vivenciou nessa questão, né, durante o seu trabalho, né, dentro da parte assistencial, né, de como, assim, convencer, de repente, né, uma família que não saberia que poderia doar, como que é esse trabalho da enfermeira? O André, então, essa parte assim, quem trabalha no transplante não pode se envolver na doação, né? Isso é uma coisa, do ponto de vista ético, assim, que tem que ser separado. A equipe que está lá na OPO não pode se envolver no transplante, sabe? Então, mas eu tinha que trabalhar com essa coisa da persuasão, porque quando o candidato chegava para o transplante, né, às vezes ele não queria exatamente transplantar, às vezes ele não queria parar de beber, e ele precisava de um suporte social, precisava de um suporte familiar. Então,
essa coisa do convencer, né, de você mostrar para o paciente tanto que é importante ele fazer a cirurgia, porque a vida dele está com uma qualidade muito ruim, e o transplante ele só é indicado quando a vida da pessoa está com uma qualidade tão ruim que ela precisa trocar aquele órgão para voltar a viver. Então, assim, eu nunca fiz entrevista familiar para doação de órgãos, porque nunca foi a minha área de atuação. Hoje, eu trabalho junto com as meninas da OP, porque a gente faz eventos juntos, a gente faz encontros juntos e tudo mais, e eu entendo bem mais dessa área hoje. Eu fiz curso de comunicação de más notícias, que eu acho que é um curso incrível. Gente, alunos, se vocês tiverem oportunidade de fazer um curso de comunicação de más notícias ou de comunicação de notícias difíceis, façam, porque vocês aprendem técnicas que são muito importantes para você lidar com as pessoas. Eu acho que tinha que ter um curso para todo mundo, para a equipe de enfermagem, equipe médica, porque você aprende a entender as expressões corporais e tudo mais. Então, eu acho que é bem importante. Mas como enfermeira, eu tinha que fazer muito isso, sabe, Andréia? Até assim, uma coisa que eu fazia como enfermeira, que eu não sei se algum enfermeiro assistir aqui, do transplante vai falar assim, que essa menina é muito louca. Porque, assim, eu tinha que mostrar para aquela família que aquele paciente estava doente, porque quando uma pessoa tem cirrose, a pessoa não sabe tanto que ela está doente, porque ela não está vendo como que o órgão dela está deteriorado, né? A pessoa está andando, está falando, às vezes está com um monte de complicação, ok, né? Mas eu fazia uma coisa, a hora que tirava o órgão doente, eu colocava na bacia, eu perguntava antes para a família, porque assim, era um protocolo que a gente tinha, a cada 2 horas, eu saía da sala de cirurgia e ia falar para a família o que estava acontecendo na sala, porque eu peguei transplante, gente, eu fiquei 26 horas dentro do hospital, sabe? Porque como eu peguei a curva de aprendizagem, no começo, os transplantes demoravam muitas horas, né? E eu perguntava para a família, você gostaria de ver o fígado doente, a hora que sair? Aí a família quase sempre era sim, né? Então, a hora que tirava aquele fígado todo cheio de cirrose, cicatriz e tudo mais, eu punha na bacia, cobria, lógico, né? Porque ele ia para a patologia dali, né? Levava para a família ver. Nossa, eu não acredito que o órgão tá desse jeito. Poxa. Então, assim, é meio chocante fazer isso, mas eu me sentia tão realizada, porque eu estava mostrando para eles que, de fato, a pessoa estava muito doente, né? Que era necessário, né? Aquele procedimento, né? O transplante. É importante. É uma educação aí, né? Meio... né, de choque, mas importante, né, Karina? Com certeza. Muito interessante isso. O pessoal está meio tímido aqui hoje, o pessoal aí pergunta, né, da prática. Eu queria assim, que você contasse também um pouquinho, então, Karina, da sua... como é que foi a organização da Liga de Transplante, o que vocês atuam, né, aí pela escola de enfermagem, a parte prática, se tem essa parte prática. Contar um pouquinho para a gente a dinâmica da Liga de vocês. Então, André, quando eu trabalhei 4 anos no HC como enfermeira, né? No finalzinho desse 4º ano, eu comecei a querer fazer uma pós-graduação, eu fui para o mestrado, né? E nesse caminho, né, quando eu fui para o mestrado, a disciplina de enfermagem cirúrgica daquela época sempre fazia um seminário com os alunos sobre transplante de órgãos. E eu fazia a orientação desse grupo de alunos, né? Porque eu era enfermeira da escola, então os alunos me procuravam para fazer essa orientação. Numa dessas orientações, né, teve um grupo de alunos que se interessou por... Nossa, a gente não tem liga de transplantes aqui, porque não se fala em transplantes na graduação, não se fala mesmo. Até hoje não se fala nesses espaços paralelos, né? Porque não cabe na grade horária. E aí, eu lembro, foi a Luísa Casaburi, se ela assistir essa live, ela vai ver que eu falei dela. A gente precisava de docente, na época não era docente, então a gente procurou a Cristina Galvão e a Renata Silveira, que eram as docentes da época, e aí a gente fundou, no finalzinho do ano de 2009, fundamos a Liga. E aí a gente começou as atividades. Eu lembro que em 2010 a gente já fez a primeira atividade, porque um dos intuitos da Liga é falar conscientização das pessoas, né? Então, a gente em 2010, já fez o primeiro evento, assim, de ir na rua, de falar sobre doação de órgãos, ir na praça e tudo mais, e não paramos mais, né? Então, todo setembro, 27 de setembro, a gente comemora o Dia Nacional do Doador de Órgãos. E a gente, naquela semana, faz os nossos agitos. Aí tem, às vezes, quando tá no normal, tem jogo de futebol, tem um monte de coisa desse tipo aí. Então, eu sempre fui uma pessoa muito envolvida com a Liga. Sempre participei muito, ajudei os alunos
a buscar pessoas para participar, os palestrantes, sempre ajudei na organização de eventos e sempre fui a ponte, assim, para juntar a academia com o serviço de saúde. Então, como eu tinha as relações com as meninas da OCO, com o pessoal do banco de óleos, do banco de tecidos, da unidade de transplantes, eu sempre fiz esse meio de campo para a gente poder fazer o evento juntos. Porque eu acho que quando você junta, a coisa fica melhor, né? Você tem uma maior visibilidade. Então foi daí que começou a nossa liga. E eu assumi a tutoria tem o quê? 1 ano e meio. Né? Porque só docentes aqui na nossa escola podem assumir a tutoria. Né? Então, Ai, que incrível, Karina, porque, nossa, esse preparo com os alunos é perfeito, né? Precisa realmente acontecer ainda durante a graduação, e que bom que eles estão tendo a chance, né, de conhecer essa outra área, porque realmente não é abordada, né, enquanto currículo, né, infelizmente. Então, assim, muito, assim, parabéns para vocês pela iniciativa, né, de ter iniciado esse trabalho aí com os alunos. Acho que eu vou passar para a Ellen fazer um bate-bola com você agora aí, e a gente já vai caminhando para o fim. Já passou rápido demais esse nosso tempo aqui. Meu Deus, acho que eu falei demais. Não, a gente queria te ouvir mesmo, Karina. Nossa. Fala aí, Ellen. O tempo voa quando a gente se diverte. Pois é. E é tão gostoso se divertir na enfermagem, não é? Eu falo que, assim, às vezes a gente vai fazer alguma atividade e gente, isso aqui vai ser só diversão. E passa rápido mesmo, né? Que gostoso. Vamos lá, Ellen, vamos ver se eu vou saber o que você está esperando aqui de minha pessoa. Vai sim, relaxa. Vai ser, é uma brincadeirinha que a gente costuma fazer. Eu vou falar algumas palavrinhas ao longo da sua fala, eu estava anotando algumas palavrinhas, algumas coisas importantes que você foi falando. E aí eu vou falar algumas palavrinhas e você vai me devolver a primeira coisa que vier na sua cabeça quando eu falar. Seja uma frase, seja uma palavra, seja um sentimento. Enfim, a primeira coisa, tá bom? Okay. Então, vamos lá. Estudo. Essencial. Paciente. Parceiro. E a família? Envolvimento. Doação. É vida. Dificuldades. Tem que falar uma palavra só? Não pode falar umas 3? Pode, né, Ellen? São desafios, né? Desafios. São fundamentais para a gente sair da zona de conforto. Importantíssimo, né? Doença. Maus hábitos. E vida. Oportunidades. E morte. Passagem. E a enfermagem? Meu propósito. Que máximo. Muito joia. Obrigada, Karina, assim, conta pra gente, assim, só pra gente fechar, então, assim, quais são os seus planos futuros, seus planejamentos aí para a área de atuação, o que você conta pra gente? Nossa, Andréia, bom, na verdade, assim, eu tentei concurso para professora aqui na escola em 2012, eu me inscrevi, o concurso foi em 2013. Eu lembro que a minha pequena tinha acabado de nascer, fiquei estudando, levei a maquininha de tirar leite no dia do concurso, ninguém dava conta de mim com aquela maquininha de leite. Não passei, fiquei muito triste, fiquei assim, mas foi tão bom, porque eu fiz foi um período de muito amadurecimento para mim, né? 7 anos depois, tive nova oportunidade, só que não era só na enfermagem cirúrgica, foi na cirúrgica junto com outra área que eu adoro, que é fundamentos. Eu adoro o aluno do segundo ano, o aluno que tem pouca experiência, o aluno que tem medo. Gente, eu adoro ajudar ele a perder os medos de segurar a seringa, de fazer uma sondagem. Eu acho, assim, fantástico, sabe, poder ajudar o aluno nessa fase, né? Então, eu estou vivendo um momento, assim, que não está sendo muito simples para mim, porque eu estou no estágio probatório, né? Então, 3 anos de estágio. Então, até lá eu tenho que mostrar para a universidade a que eu vim, né? Eu tenho tentado, assim, dedicar ao máximo. Então,
assim, nesse momento, o que eu mais quero é fazer tudo que a universidade me exige, com qualidade, né, para eu poder passar para a próxima fase, porque o estágio probatório é uma tensão, né? Você não sabe o que vai ser o futuro, né? Sim. Então, a hora que passar o estágio probatório, né, o que eu penso em fazer? Eu queria muito fazer um pós-doc, eu acho que nesse momento está impossível fazer pós-doutorado, né? Porque é uma experiência fora, né? E tem que viver o pós-doc de uma maneira que não seja virtual, acho que isso não vai dar muito certo. Outra coisa que é um sonho mesmo, e é um sonho meu, junto com a professora Janine, com a Bartira, com a Patrícia Treviso, que são pessoas, Renata Leite, as meninas do transplante, né, vou dizer assim, que é consolidar a enfermagem em transplantes como uma especialidade no nosso país, sabe? Porque lá fora, o enfermeiro em transplante, ele tem que ter a sua especialidade, ele tem que estar sempre estudando, se aprimorando, ele tem que fazer validação da certificação. Então, eu acho que é uma área que requer muito conhecimento do enfermeiro. Então, eu acho que a gente precisa disso para ter uma enfermagem em transplante com mais qualidade, com menos riscos, né? Não sei se vocês viram, semana passada, o caso lá no Rio de Janeiro, do paciente que foi transplantado erradamente, né? Era para ir para um paciente e o outro tinha o mesmo nome, só tinha um nome a mais no final, era praticamente homônimo, foi transplantado errado e faleceu na mesa de cirurgia. Então, a gente não quer que essa situação aconteça, né? Então, são sonhos, viu, Andréia? Sonhos. Quem sabe é uma residência aí, né, de transplantes em Ribeirão, né? Então, você vai ser coordenadora. Isso, já tivemos 2 reuniões para... Já tem um projeto de uma residência aqui em Ribeirão, né? Então, assim, a gente tá no planejamento, viu, Andréia? Eu gostei. Olha, que coisa boa. Quando abrir, então, você tem que divulgar para a gente passar para os alunos aqui. Tenho certeza que muitos vão procurar, né? Brasília não é tão longe de Ribeirão Preto. Sim, pode deixar, né? com certeza. Que coisa boa, Karina. Olha, assim, imensa gratidão por você ter disponibilizado seu tempo assim com a gente, ter contado a sua experiência. É uma área assim muito nova, né, para muitos que nunca nem ouviram falar, né, dessa prática. Então, assim, muito importante ter você aqui com a gente. A gente vai querer você mais vezes, né, Ellen, aqui. E a gente vai tirando essas dúvidas, porque assim precisamos divulgar, né, para ter pessoas competentes que gostem, né, dessa área, para que não haja realmente nessas inseguranças, nessas incertezas, né, que tanto acontece em tantos hospitais, né, quando não tem esse preparo do enfermeiro. Então, assim, parabéns por se envolver nessa área. A gente vai esperar, sim, a residência e vamos divulgar. E conte com a gente aqui. Legal, obrigada. Conte conosco também, gente. Eu acho que vocês fazem um trabalho muito maravilhoso. E assim, para mim foi tão gostoso, tão gratificante estar aqui compartilhando um pouquinho dessa experiência com vocês. E esse projeto é lindo, gente. Vocês merecem uma premiação por fazerem esse tipo de coisa, sabe? A organização, o jeito como as pessoas conversam com a gente no e-mail, assim, gente, vocês estão muito preparados, é muito legal, viu? Vocês estão de parabéns também. Que joia, Karina. Parabéns à professora Mariana, que coordena tudo isso, está nos bastidores aqui com a gente. Olha, o pessoal falando aqui no chat, olha, foi maravilhoso, muito bom saber dessa área, me interessou bastante. Obrigada, Karina. Então, o pessoal está agradecendo aqui, Karina, e a gente realmente fica, né, com o coração assim aberto e muito feliz de ter você aqui com a gente, viu? Obrigada, viu, André? E estamos às ordens, na hora que vocês precisarem, alunos, na hora que vocês quiserem. Vai ser um prazer compartilhar outros momentos com vocês, viu? Tá, joia, Karina. Tem um Instagram da Liga de vocês, alguma coisa assim que a gente possa divulgar? Nossa, tem. Depois eu posso colocar, que aí vocês colocam no vídeo. Pronto. Tá ótimo, a gente divulga. E os meninos são muito ativos, eles fazem coisas assim, publicações. Que bom. É uma graça a turma. Vai ser ótimo, que aí o pessoal vai conhecendo cada vez mais a área, né, Karina? Sim, com certeza. Então, tá bom. Então, vamos nos despedindo, né, Ellen? E a gente agradece muito a todos que participaram. Muita gratidão. Gente, vamos tirar uma foto? Já que a gente tá num formato diferente, né? Vamos. Podemos esquecer da foto, né, Mari? Karina, muita gratidão, gente. Obrigada, viu, Mariana?
Obrigada, prazer, viu? E parabéns por esse programa incrível. É muito incrível tê-la aqui. Então vamos lá, deixa eu colocar aqui nesse formato de, acho que é galeria, né? Deixa eu ver aqui. Pronto. Quem puder abrir as câmeras, fica bem legal aqui. Então vamos lá. Agora não é mais X, né? Prints. Prints e prints. A gente tira vários, porque se não ficar bom, a gente fala no outro. É isso aí. Tem todo esse trabalho, né, Mari? Nossa, Então tá jóia. Muita gratidão. Hoje nós não conseguimos tantas pessoas online ao vivo, mas com certeza, né, vai ficar gravado e a gente vai ter essa oportunidade de estar divulgando. Sim, e eles, assim, quem quiser me mandar e-mail, depois, Andréia, pode disponibilizar meu e-mail para a turma, se quiser conversar comigo a respeito do que é, né, como que é, nossa, eu quero trabalhar com doação e transplante, o que eu faço? Eu vou ter o maior prazer de ajudar vocês aí nos caminhos. Oh, meu Deus, obrigada mesmo, Karina. Um beijo, viu? Beijo, gente, ficam com Deus, viu? Tudo de bom. Até. Obrigada, Karina. Tchau. Tchau.